Fala pessoal, hoje vamos agora então para o segundo vídeo daquela série falando sobre o valuation. A gente falou no primeiro vídeo sobre valuation relativo e valor intrínseco, então hoje eu vou falar sobre os indicadores de preço, o PL e o EV/EBITDA. Então, só relembrando, é uma série de 5 vídeos, o primeiro já foi lançado ontem, hoje vamos falar dos indicadores de preço e no resto da semana vamos ter os outros 3 tópicos a seguir. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar do PL, então resumindo isso aqui, que é o indicador, então é preço sobre o lucro. Então, algo importante, preço é o preço negociado na bolsa, então é o preço daquela ação no momento que você está vendo, e o lucro é normalmente um lucro anualizado, então ele atualiza a cada 3 meses, né? Então as empresas reportam lucro trimestrais, então ele é atualizado 4 vezes por ano e o preço ele é negociado todos os dias. Uma coisa importante também de vermos é que o preço, como a gente viu na fórmula do outro vídeo, ele reflete expectativas futuras de crescimento da empresa e a questão também da geração de caixa que ela teve. Então a gente pode falar que o preço é sempre algo que está prevendo o futuro. Já o lucro, nós vamos passar, mas normalmente é o lucro dos últimos 12 meses. Então a gente pode comparar aqui, é um indicador que compara algo do futuro contra algo que está representando o passado. Ponto importante é a questão da convergência entre um indicador de acionista contra outro indicador de acionista. Um ponto importante também, muitas pessoas falam que, exemplo, se temos um PL de 10, quer dizer que o seu investimento vai ser pago em 10 anos. Tá? Então, quando as pessoas estão falando isso no mercado, é bom ressaltar alguns pontos, porque isso seria uma verdade se, por exemplo, todo o lucro da empresa fosse revertido em dividendos para acionista e também ela não crescesse. Então, se a empresa distribuir 100% do lucro e também não crescer e tiver um PL de 10, quer dizer que depois de 10 anos você receberia todo o seu dinheiro investido e a partir disso seria teoricamente só lucro. Tá? Então, só para dar um contexto para essa expressão muito usada no mercado. Outro indicador importante é o EV/EBITDA, tá? Onde EV chama Enterprise Value, então seria o preço da firma. Tá? Então, a diferença aqui, que é aquele indicador, são 2 pontos de firma. Então aqui é o valor de mercado, que é o preço da ação, mais a dívida que a empresa tem, então mais a dívida bruta. Tá? Então aqui é o valor de mercado mais a dívida bruta, que é igual ao EV. O EBITDA é o lucro operacional, que a gente falou na aula de ROI, onde ele está situado no DRE. Um ponto importante que nós vimos o EBIT, o D e o A seria depreciação e amortização. Então é o lucro operacional antes da depreciação e amortização. Mesmo ponto, é negociado todos os dias, né? Porque a parte do valor de mercado da empresa ela oscila todos os dias. A dívida bruta não, porque é um valor contábil, então isso atualiza muito menos. E o lucro operacional também é atualizado 4 vezes por ano, que é quando sai o resultado das empresas. Um ponto importante de ressaltar desse indicador, muitas vezes você vai ver um indicador que dá no ponto positivo de EV/EBITDA, mas a empresa, por exemplo, tem muita dívida, tem uma empresa muito alavancada. Então isso faz com que todas as despesas financeiras dela corroem o lucro. Então ela pode ser uma empresa que tem um EV/EBITDA positivo, então ela esteja gerando lucro operacional, mas quando ela tem muito gasto financeiro com sua dívida, ela pode no final do dia dar prejuízo. Tá? Então esse é um ponto que você tem que ficar atento a olhar isoladamente o EV/EBITDA. Então, quando a gente fala dos indicadores, a gente pode falar de 3 formas dele. Então, por exemplo, um PL corrente, o passado ou forward. Então, normalmente o mais usado e disponíveis no site que nós vamos ver aqui para frente é o PL corrente. Então, é o preço da ação hoje sobre o lucro dos últimos 12 meses. Então, aquele ponto que eu comentei. É um preço que está a perspectiva do futuro e um lucro que foi reportado nos últimos 12 meses. O PL passado, por exemplo, você pega um lucro do ano X versus um preço de um ano X, tá? Então isso aqui não é muito usado, mas acaba existindo. E um ponto muito usado que é o PL Forward, que é muito usado com caso de análise. Quando você lê um relatório, você vai ver que tem um PL Forward que eles fazem projeção de lucros. Então, por exemplo, é o lucro projetado nos próximos 12 meses versus o preço de hoje. Então, quando a gente olha um PL Forward, já tem um pouco um casamento entre a perspectiva de tempo entre o lucro e o preço, só que você tem várias estimativas, normalmente é um analista que tem. Então, um PL corrente é algo que é igual, porque não tem nenhum tipo de hipótese envolvida, é simplesmente o preço de hoje, lucro dos últimos 12 meses. Já o PL Forward, você pode ver vários diferentes para a mesma empresa, porque cada analista vai ter a sua projeção do lucro futuro. Tá? Então, agora falando já de um caso prático, igual a gente fez no vídeo de ROI, vamos falar aqui do Itaú, tá? YouTube 4 a gente pegou.
Lembrando que nenhuma dessas ações que a gente vai falar é investimento, é simplesmente para fins didáticos. Tá? Então a gente vai pegar a questão do Status Invest, que é um dos sites disponíveis. Então todas as informações que a gente passa nesses vídeos são de sites livres para todo mundo poder acessar. Tá? Então a ideia é que realmente você consiga depois ver todas as situações sozinhos. Então a gente vê que o Itaú tem um PL de 7,36, tá? Isso praticamente na sexta-feira após saída do Sérgio Moro. Tá? Então, onde o preço da ação caiu bastante, sofrendo aquele dia. E um ponto que aqui acaba tendo é o EV/EBIT. Você tem que ficar atento que banco ele não tem EBIT, tá? Então, não tem EBIT nem EBITDA. Então, por mais que tenha, assim, a conta você consegue fazer, mas isso aqui não tem nenhum tipo de sentido. É bom você ficar ciente, então você tem que entender o que está por trás de cada significado dessas letras, tá? Não é simplesmente olhar. Então, a gente tem, no caso de banco, você tem que olhar o PL ou então o PVA, que não está aqui no Status Invest, mas a gente vai falar no quinto vídeo dessa série, tá? Então, mesmo ponto. Analisar versus a sua história, então, para saber se aqui é um PL alto ou barato. Eu peguei esse aqui do Trade Map, uma coisa que vocês podem reparar, que ele só nos dá referente ao 31 de 12 de 2019. Então ele atualizou só referente ao último balanço que o Itaú lançou, né, que foi do final do ano passado. Então por isso eu busquei no outro site, que é o Pense Rico, que aí sim ele usa o balanço do último trimestre de 2019, porém ele calcula com um preço mais recente, tá? E também acaba sendo um pouco mais fácil de visualizar. Também outro site totalmente gratuito. Então a gente pode ver que historicamente o PL que está sendo negociado é dentro da margem dele, então se a gente for pensar, o máximo que ele ficou foi na casa dos 20, e aqui o pior que ele ficou foi perto de uns 6, mais ou menos. Aqui foi em 2015, por volta disso. Então se a gente olhar, ele está um pouco abaixo da média, se a gente pensar que a média dele é por volta de uns 12. Então, simplesmente olhando esse gráfico, nós podemos pensar que o Itaú esteja barato. Igual a gente comentou, esse tipo de análise por indicadores é uma análise relativa. Então você tem que comparar com algo. Não é uma análise que você fala, chega no número, por exemplo, PL de 7 é barato ou é caro. Depende de caso a caso. Então quando a gente olha o passado do Itaú, aparente se mostra que ele esteja barato. Igual a gente falou, o lucro é dos últimos 12 meses e o preço é uma perspectiva para frente. Isso aqui também pode ser uma armadilha no sentido de o lucro foi super bom nos últimos 12 meses, tá? Então teve algo não, não recorrente que fez com que o lucro subisse muito. A perspectiva para frente não é tão boa. Então pode fazer que esse múltiplo caia, mas caia por alguma coisa que não seja correta. Então também é sempre bom analisar o motivo desse lucro dos últimos 12 meses. E outro ponto que a gente comentou também, você tem que analisar versus seus pares. Então aqui é do Fundamentos, a gente pegou praticamente todos os bancos, tá, os principais da bolsa, para fazer essa comparação. Aqui consegue ver Bradesco, direito de 7, Itaú está 7,52, 7,66, Santander 6,24 e Banco do Brasil 3,89. Quando a gente tem que comparar os bancos, né, qualquer as empresas, tem que comparar com algo parecido, tá? Então assim, nenhum banco é igual ao outro, nenhuma empresa é igual a outra, mas tem que tentar estabelecer algo que seja mais parecido, tá? Então, um proxy bold e tal pode ser o Bradesco, por questões de dois serem bancos 100% privados e de portes bem parecidos, tá? Quando a gente olha o Santander, tem a questão também de ser privado, mas ele é um pouco menor que os outros dois, tá? E você pode pensar, pô, eles negociam a faixas bem parecidas, que é o que faz sentido. Então, se tivesse uma defasagem muito alta entre um e outro, quer dizer que ou algum banco lucrou mais, ou teve algo não recorrente, ou então simplesmente um banco está bem mais barato. Então, alguma pessoa teve uma força vendedora e fez com que o banco caísse. Vocês poderiam perguntar por que o Banco do Brasil tem um múltiplo tão baixo, né? Então, por exemplo, 3,89 versus os outros bancos. Igual a gente comentou no primeiro vídeo, o preço reflete um dos pontos que é o risco, né, que é o CAE da fórmula. E o Banco do Brasil, por ser um banco público, e muitas vezes ele já foi usado para dar crédito mais barato na economia, ele sempre tem esse risco adicional. Então, muito desse múltiplo estar menor do que o dos bancos privados é o medo de ele ser usado novamente para dar crédito barato para a economia e não visar o lucro dele. Tá? Não estou fazendo julgamento de valor aqui, simplesmente explicando um dos motivos que o lucro múltiplo do Banco do Brasil acaba sendo menor do que os outros bancos. E outro motivo que você pode olhar é do Banco Inter, no caso de BID, e ver que ele está na casa dos 80 ou 84. Depende se você pega a Unit ou a ação preferencial. Então uma coisa que você tem que entender, que a gente vai ver no próximo vídeo. Será que 80,66 de um PL de BID quer dizer que o banco está mais caro que um PL de 7,52 de TUB?
e se um PL de 13,89 do Banco do Brasil é mais barato do que um 7,66 do Itaú. Tá, então esse vai ser o assunto do próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando e entendendo todos os detalhes. Qualquer dúvida, por favor, fale com o seu assessor. Qualquer coisa, acesse nosso site e meu e-mail está na descrição do vídeo caso tenha alguma dúvida. Obrigado.